Opa, gente, eu vou apresentar aqui a pipeline de análise de logs do Nginx que a gente fez com o Elasticsearch, tá? É um pipeline que ele ajuda a gente a fazer algo semelhante ao que o Sentry, por exemplo, faz. Que é, por exemplo, você tem um site grande e aí você tem vários usuários conectando dia após dia. Porém, os dados de conexão brutos deles no Nginx, eles não são filtráveis, eles não são pesquisáveis, eles também não são muito bem estruturados. E a gente, para facilitar a nossa vida, caso apareça um usuário que teve um erro, para a gente poder diagnosticar esse erro, é bom a gente ter um lugar onde tem todos esses logs de uma maneira pesquisável, filtrável, enfim. A gente fez isso aqui usando a Elastic Stack, tá? Então, Logstash, Elasticsearch e o Kibana para visualização. E o fluxo, né? Eu vou dar uma visão assim mais de alto nível para não consumir muito tempo, mas o que acontece? A gente está usando esse dataset aqui, que é o Nginx JSON Logs. A gente pegou esse dataset aqui da, desse repositório aqui, de exemplos do próprio Elastic, tá? Como podemos ver, ele vem de uma maneira um pouco, assim, não vem da maneira ideal. Por exemplo, nesse campo aqui de request, a gente tem três informações extremamente úteis, por exemplo, o método, a rota, tudo junto. E aí, quando a gente quiser pesquisar e filtrar, por exemplo, eu quero filtrar só por get, eu quero filtrar só por rota. É difícil fazer isso aqui, tá? Seria um trabalho considerável. E aí, o que, é que a gente está fazendo? A gente tem essa pipeline para colocar isso aí lá no Elasticsearch para a gente ver no dashboard do Kibana. O que é que a gente está fazendo? A gente tem esse script aqui, tá? O propósito dele é para a gente preparar esses logs para o logstash ingerir ele, tá? Para a gente passar para o logstash, depois ele passar lá para o Elasticsearch, depois passar para o Kibana, enfim. O que, que a gente faz? A gente lê o dataset, tá? E depois a gente aplica vários parsings aqui para deixarmos o JSON de uma maneira mais fácil de ser consumida. Então, por exemplo, a gente tem aqui isso acima, um parse request. Tá. Aqui a gente consegue ver que tem um request e no request ele tem três campos diferentes que são extremamente úteis. Ele faz um parse aqui para caso tenha as três informações ou outras, ele separa no espaço e coloca em campos diferentes. E aí, isso aqui ele é chamado pela função build document, tá? E para o build document, a cada linha, digamos assim, ele constrói um documento contendo esses campos aqui. Timestamp, o request, o método da request que é post, get, enfim, o protocolo, HTTP, enfim, response, qual foi o código da resposta que veio, e depois disso ele vai armazenar todos aqui nesse NDJSON. Aí dá para ver que aqui ele já está, ó, com campos separados, tá? Ó, method, path e protocolo. E aí, o que é que acontece? Depois que a gente passa isso aqui, tá? A gente manda para o Firebase para ele ler esses logs aqui. E aí a gente tem algumas opções para a gente, por exemplo, vamos ver aqui as chaves, né? Bora, tipo, não alinhar chaves. Caso precise fazer overwrite de chaves, ele faz. Enfim, ele só lê esses logs e aí manda para o logstash. O logstash, o que é que ele faz? Ele processa os dados do NDJSON e ele os enriquece antes de mandar para o próprio Elasticsearch. Quando ele manda para o Elasticsearch ele vai indexar isso lá no banco de dados deles. E aí o que acontece? A gente já vai poder usar, né, lá no próprio Elasticsearch por um terminal, por algo do tipo. Mas a gente adicionou um passo a mais que é o Kibana para a gente poder visualizar esses dados, tá? Então, Kibana, a gente pode dar uma olhada aqui. Ó, esses são todos os dados que a gente tem. São 51 mil registros. Aí a gente consegue, tipo, ver aqui, ver de uma maneira assim, bem parecida como o Sentry utiliza, mas também a gente pode filtrar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o tipo de request.
Ah, eu quero que seja do Product 1 somente. E aí, testar aqui, só tem do Product 1 agora. Dá para ver que agora são menos registros que estão aparecendo, tá? E aí, por exemplo, tá, se eu quero que isso aqui ele tenha, para esse campo aqui, response, eu quero que seja 404. Tá ótimo. Aí agora já bem menos registros foram mostrados, né? E aqui dá para ver que são todos os que estão obedecendo os dois critérios, o tanto do request, que são só do product 1, quanto do response, que só retorna 404, tá? Então esse é o nosso pipeline. Ele é um pipeline bem simples, mas também bem poderoso, porque, como eu disse, aplicações como o Sentry, elas são amplamente utilizadas para diversos tipos de aplicação para fazer tracing de erros, principalmente nessa aplicação de logs, de Nginx, de outras engines aí para rodar websites. Isso aqui é bem poderoso porque permite que nós filtremos e também consigamos ter uma visão mais granulada dos resultados que a gente tiver, dos datasets que a gente tiver.